Pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando aqui os nossos módulos, né, a gente vai conversar um pouquinho de como eu cheguei até a consistência, né, Rodrigo, da estratégia do rompimento das shorts, né? Desde o meu início, operando dentro de contratos futuros, até realmente chegar e falar, não, eu sou consistente, eu controlo o meu gerenciamento de risco, eu controlo todo o meu emocional, né? Ou seja, consigo levar o stop no lugar certo, aceito o stop. Então, a partir daí eu falei, não, realmente eu sou consistente dentro dessa estratégia, Perfeito. né? Inicial. E bom, como todo trader iniciante no day trade, Rodrigão, o que aconteceu? Fiz vários cursos, operei diversas estratégias e operei diversos ativos. É. Pessoal, aqui tem um primeiro ponto que eu acredito que é uma crença limitante que todo mundo tem, que para operar o mercado futuro, principalmente o mini índice, a gente precisa desconstruir. A gente aprende desde pequeno que quanto mais você sabe, mais você ganha. Quanto mais, na vida profissional também, quanto mais você sabe, mais você recebe, mais resultado você dá. No mercado financeiro, isso não é verdade. E isso precisa ser desconstruído. E foi isso que o Roy fez aqui, nesse primeiro ponto. Bom, primeira decisão que eu tomei, Rodrigão, preciso me especializar em apenas um ativo, ou seja, preciso entender bem como é que é o comportamento daquele ativo, quais são as figuras gráficas que normalmente acontecem, Perfeito. é um ativo de mais volatilidade, de mais tendência, né? Bom, enfim, então é isso que tem que acontecer com todo mundo, ou seja, não adianta você operar 200 ativos ao mesmo tempo, Uhum. né? Sem conhecer realmente a característica de cada um. Perfeito. E aqui então, aqui a primeira crença que ele quebrou que foi, ele não precisa saber conhecer todo o universo do mercado financeiro para conseguir tirar dinheiro dele. Exatamente. Bom, e aí em 2018 eu tomei a decisão de quê? De operar apenas o mini índice. Por quê? Porque é um ativo de volatilidade. 85% das vezes ele fica onde? Indo no resistência, voltando no suporte, na resistência, voltando no suporte, né? Dificilmente ele entra numa tendência, né? Então, escolhi o mini índice primeiro por conta disso e segundo porque é um ativo que você pode alavancar, né? Então aí vem realmente toda a gestão de risco tem que ter por É. trás, né? Mas a grande escolha foi essa, por conta de ser um ativo de volatilidade. E muito ligado à sua característica pessoal, né? E aqui você é um trader que tem essa característica de gostar da volatilidade, não é a questão de ser um seguidor de tendência, gostar de ficar muito tempo comprado num determinado ativo dentro da operação, né? Exatamente. E aí, Rodrigão, o que aconteceu? Como todo trader, fiquei tentando encontrar a melhor estratégia para o mini índice, né? Novamente, agora eu fiz diversos cursos, mas ligado ao mini índice. Quebrei três contas, né? Tive diversos lotes, me questionei várias vezes se era isso mesmo, né? Que eu deveria seguir ou não, né? E aqui eu acho que é o ponto, né? E aí, se você chegou aqui, eu garanto que você passou já por outros cursos e com certeza, construíram um racional para você, mas boa parte de tudo aquilo que você aprendeu para ações, para operações de mais de swing trade, de position, eles não vão servir para o mini índice. E eu acho que foi aí o grande aprendizado e a virada de chave que você Então, teve, Rodrigo, né? mas teve um outro ponto que é o seguinte: não adianta você decorar a estratégia, Perfeito. você tem que saber o Exato. comportamento daquele ativo. Por Volta isso no que eu ponto lá em volto a cima. frisar naquele primeiro ponto, porque existe todo um contexto por trás. Perfeito. Então não adianta, vou operar trap, o gap trap, ou sei lá, banda de Bollinger. Não, nem Sidebar. sempre quando acontecer esse sinal você tem que entrar por conta do contexto que tem por trás, né? Então isso daí também me ajudou muito, ou seja, gente, não adianta só aprender a estratégia, eu tenho que aprender a ler o contexto, o que está acontecendo por trás do gráfico. E isso é muito interessante. Eu, com esse meu background de estatística, de usar muito as ferramentas para poder trazer os resultados para a gente, eu já fiz o caminho um pouco ao contrário, foi, que foi assim, ó, eu pegava exatamente em sidebar,
que era o caso por exemplo, dando um exemplo de um setup, um sinal que pode acontecer, eu vi que ele tinha uma baixa taxa de acerto no mini índice, completamente diferente numa ação. E ele tinha uma taxa de acerto absurda. E foi aí que eu não comecei operando esses setups, né? Que é o que você está falando. Exatamente, né? Então vamos lá, pessoal. Em 2019, então eu tive o primeiro contato com o conceito da short, tá? Então eu participei de um treinamento específico, né? Só que no gráfico de 5 minutos, né? E quando eu aprendi essa estratégia, você tinha apenas o rompimento dela, né? Ou seja, você não tinha as outras duas entradas que eu adaptei, né? E nela também você não tinha os indicadores te ajudando, ou seja, era gráfico limpo, tempo gráfico de 5 minutos e rompeu, eu entro, não rompeu, eu não entro, né? Então, assim, esse foi o meu primeiro contato. Comecei a operar o mini índice nessa estratégia, nos 5 minutos, mas comecei a ter muito loss. Muito loss, ou seja, o índice de acerto era acima de 50%, mas quando eu perdia mais do que eu ganhava. Ou seja, expectativa matemática negativa, né? Exatamente, né? Então eu comecei a falar, não, eu gostei da estratégia, mas vou dar uma estudada para ver o que eu posso melhorar. Ah, outro ponto, 5 minutos para mim era muito rápido, tá? Ou seja, para o meu perfil não era legal, eu nunca consegui operar no tempo de 1 minuto, 2 minutos e também não consegui nos 5 minutos. Então, além da baixa assertividade, eu também tinha muita dificuldade de, em 5 minutos, tomar as O decisões. processo de decisão é ligado ao time frame, né? Exatamente. Perfeito. Então, isso aí eu estou dizendo para o meu perfil. Então, o que eu pensei? Bom, vou aumentar o tempo gráfico, vou tentar essa estratégia num tempo gráfico maior. Primeiro fui para o 10 minutos, depois fui para o 15. E no 15 minutos, eu consegui realmente ter, primeiro, a assertividade que eu precisava, ou seja, a probabilidade era maior de dar alguém, né? E segundo, eu consegui ter o tempo ideal para pensar e tomar a decisão, ou seja, eu tinha 15 minutos para quê? Para calcular a quantidade de contratos, calcular o alvo, calcular onde seria o stop, né? Ou seja, o 15 minutos realmente adequou o meu perfil a essa estratégia. Mas assim, além disso, você com certeza teve apoio de mais gente para contribuir com isso, né? Acho que Bom, foi, né? o que aconteceu nessa remodelação, né? Alguns conceitos que o Stormer passa foram muito importantes para a estratégia, né? O primeiro deles, o conceito do estocástico lento. Então, eu tive o primeiro contato com esse indicador, né, através do Stormer, né? Alguns outros conceitos, como da banda de Bollinger, né, das médias móveis, eu utilizo a média móvel de 80, que o Stormer usa muito, né? O conceito da VWAP eu também vi com o Stormer. E o outro ponto que também adiantou muito para mim foi o Fibonacci, né? Ou seja, eu estudei o Fibo e vi, caramba, realmente isso daqui funciona, com quem eu posso aprender. E aí veio o Hugo. Eu fiz treinamento dele na época, né? Hoje ele disponibilizou para todo mundo, mas na época eu paguei o treinamento dele, né? E realmente ele me deu outra visão em relação a Fibonacci. Como colocar as retrações e principalmente como traçar os alvos, né? Perfeito. Não, isso aí é sensacional, porque acredito que dificilmente você vai ver uma bala, alguém vai conseguir descobrir uma bala de prata, né? É sempre um combinado de coisas. E aí foi combinando com aquilo que você acreditava, fazendo todo o processo. Exatamente. Dentro dessa estratégia, eu ainda coloquei mais duas entradas. Eu vi, não, mas espera aí, ela não dá só a entrada no rompimento, né? Às vezes ela não rompe, então ela testa short. Então foi aí que eu desenvolvi, né, mais esses dois tipos de entradas que o pessoal vai aprender durante o curso. E nesse processo, até que a gente começou a conversar, eu até aprender mais sobre isso, até a gente foi remodelando, né? Que é o que a gente vai depois montar um pouquinho da história. Outro ponto importante foi a necessidade de alvos curtos.
como o mini índice ele é muito volátil, não adianta você querer atingir 500 pontos, 600 pontos, 700, 800 pontos, né? Então eu tomava muita virada, vamos colocar assim, virada de mesa, né? Porque eu estava tendo gain, mas meu alvo era muito longo e como ele é muito volátil, ele acabava pegando meu stop, né? Então eu comecei a entender que não, mini índice eu tenho que buscar alvos mais curtos e tenho que fazer RP, né? O que é RP? É realização parcial do Isso seu aí. resultado, né? Então, a partir daí, a minha expectativa matemática cresceu e a probabilidade também, né? Né? Bom, assim, juntando isso tudo, no final de 2019, nasceu a estratégia do rompimento da short, Rodrigão, né? E desde que eu realmente consegui juntar isso tudo, eu comecei a ter um resultado, vamos dizer assim, consistente, né? Do ponto de vista matemático, né? Mas quando eu conheci você, eu vi que realmente precisava melhorar no aspecto que você abriu meu olho. Porra, Roy, acho que teu stop está muito longo. Como é que a gente pode trabalhar melhor esse stop, né? Então, a Foi partir de assim. 2021 eu te conheci, né, Rodrigão? Eu vou contar essa história para vocês, tá, E pessoal? aí o Rodrigo ele me ajudou a aprimorar o gerenciamento de risco, né? Onde ele tornou, bom, com esse novo gerenciamento, a estratégia Melhorou um passou a pouquinho. ser muito mais vencedora. Melhorou um pouquinho. Vou É. mostrar para vocês no próximo slide. Mas tem um ponto importante, que é o último ponto. Ah, Isso faz bom, total diferença. total diferença, né? Além disso tudo, pessoal, eu comecei a ter um acompanhamento psicológico, né? Então, toda sexta-feira eu tenho esse horáriozinho reservado com a minha psicóloga, onde, obviamente, além da minha vida particular, a gente discute alguns pontos importantes, né, de como foi minha semana no trade, né? E aí isso ajuda, Rodrigão, a me controlar do ponto de vista da ganância, né? Que é Porque o como é ponto. uma estratégia vencedora, às vezes a gente tem vontade, não, só dessa vez eu vou aumentar o número de contratos, vai dar, mas pode ir contra. Isso aí. Então isso me ajuda a não ser ganancioso, né? E me ajuda também a sempre, não, peraí, Alexandre, você é um ser humano normal, né? Ou seja, vamos segurar a tua onda, não seja ganancioso, né? Volte para trás, né? Você volta Veja as suas mesmo. operações e continue seguindo direitinho o seu plano de trade, né? Antes de eu continuar e contar, eu acho que é legal a gente fazer uma reflexão aqui, e até com o objetivo da C4, né? Então, aqui você vê todo o conhecimento que o Roy teve que desenvolver, ele teve que aprofundar na estratégia dele, ou seja, ele pegou, juntou estratégias de outras pessoas e criou uma estratégia dele, que combinava com ele. E ele, com todo esse ponto, ele não é só dar o sinal na tela que ele executa, ele tem toda uma consciência por trás disso, que é um contexto que a gente tanto fala no curso, e atrelado à gestão de risco, ele trilhou toda essa jornada para a consistência. E outra coisa, pessoal, importante é o seguinte: a gente já deu esse curso em outros momentos, né, Rodrigo? Sim. E tem gente que pegou a estratégia e adaptou ela ao que ele já operava. Vários casos. E melhorou muito, né? Então, assim, eu acho que cada um vai traçar o seu perfil dentro disso, né? Vai ter gente que vai seguir a estratégia, vai ter gente que vai mudar a forma de entender a estratégia, vai ter gente que vai pegar ela e colocar no que já utiliza hoje, né? Enfim, ou seja, você vai ter N situações. Né? Isso é muito legal. Eu recebo vários relatos das pessoas exatamente com isso. Porque tem umas que, assim, no primeiro momento, as pessoas vão achando que vão encontrar a estratégia perfeita. E o que as pessoas descobrem é que elas vão adaptar aquela estratégia que você vai mostrar para ela. A gente vai dar alguns gatilhos para ela poder tá se ajustando. Mas para mim o principal que vai vir nesse pacote desse curso é ver como um trader profissional se comporta. Que é como que ele deixa de fazer uma entrada porque não está com o contexto certo. Como que ele respeita o seu gerenciamento de risco no momento correto. E isso, para mim, e a gente vai ver lá na última parte do treinamento, que é a parte da jornada, vocês vão ver que isso é mais importante até do que o conhecimento. Que é esse ponto. E, pessoal, passando aqui por um último ponto, eu vou só compartilhar com vocês
como que foi assim, como que eu conheci o ROI, como que eu conheci essa estratégia, o que que a gente conseguiu fazer ao longo disso, tá? Então eu conheci o ROI numa imersão de 4 dias. Eu tive o prazer, sorte de sentar do lado dele nessa imersão, em algum desses dias. Prazer foi meu. E, e assim, eram pessoas do Brasil inteiro, então nós sentamos juntos. Só que eu percebi que tinha algo diferente na estratégia que ele executava, em que ele, em 2, 3 dias, ele já tinha feito 10 vezes o valor que pagou na imersão. Ou seja, que eu também tinha pago o mesmo valor que ele, já tinha superado 10, 15 vezes o valor. E aí, depois disso, nós nos aproximamos, nos conhecemos, e aí, esse daí é o resultado dele que eu audito, e eu transcrevo para uma planilha e por um grupo de pessoas que já fazem parte de uma comunidade nossa, a gente está sempre compartilhando e incentivando. Nem todos estão com esse nível de acerto, mas as pessoas buscam esse resultado. Mas é interessante vocês verem que em março e junho, que foi o momento em que a gente estava ajustando a máquina dele, fazendo alguns ajustes, ele já tinha uma taxa de acerto que é excepcional, 87, 88%. Só que olha o que aconteceu em julho, agosto e setembro, a gente conseguiu melhorá-la mais. E com certeza, de julho, agosto, dezembro, agosto, setembro, outubro, onde todo mundo perdeu dinheiro no mercado, estou generalizando, porque a maioria das pessoas perdeu dinheiro no mercado, a gente conseguiu construir uma estratégia vencedora e passar para outros executarem, várias pessoas, várias mãos testarem essa estratégia, e hoje a gente tem uma comunidade que opera uma estratégia muito parecida com a sua, com alguns ajustes, mas seguindo todo esse caminho que a gente passou no treinamento. Exatamente, pessoal. Então, assim, o objetivo aqui era passar um pouquinho para vocês, né? Da minha trajetória dentro da estratégia, né? O que eu tive que melhorar, o que eu fiz que não deu certo, que muitos de vocês devem ter feito iguais, né? Então, assim, até atingir a consistência, né, Rodrigo? Perfeito. Vocês veem, o caminho não é fácil, né? O caminho, ele também não é simples, né? Mas é um caminho que pode ser trilhado por qualquer um, né? Desde que tenha disciplina, né? Desde que tenha um perfil emocional controlável, né? Isso. Gente, vocês acham o quê? Que eu também não tenho, às vezes, meus dias de descontrole, né? Eu tenho, mas hoje, quando eu tenho eles, eu já consigo me controlar. Isso. Eu já consigo chegar, não, peraí, cara, tem alguma coisa de errado, vou parar por aqui, computador, e é o dia seguinte, coisa que não acontecia antes, né? Isso, assim, eu acho que foi rápido para você, que você já chegou com uma estratégia bem empacotada. Com emocional e com um ponto. Por isso que foi rápido. Exatamente. Esse tempo. E aqui, pessoal, vocês têm que encarar isso aqui de forma profissional. É como qualquer profissão. Se vocês pegarem, por exemplo, são todos os médicos que são milionários? Não, não são. Vai ser 1%, 2%. São todos os advogados que são milionários? Não. Então, aqui, nós estamos na elite do mercado financeiro, que é o mercado futuro, então você tem que ser muito profissional. Muito profissional. Encarar isso aqui como um emprego mesmo. Não é, isso aqui como um local que eu vou vir tirar o dinheiro como se estivesse jogando. Não. Não, e esse profissionalismo, Rodrigo, ele traduz para mim em 3 coisas, né? Primeiro, conhecer bem a estratégia, né? E para mim isso é o mais fácil de tudo, né? Segundo, a parte de gestão de risco, ou seja, você calcular bem, né? Onde você vai estopar, onde você vai entrar, a quantidade de contratos. E terceiro, que para mim é o mais importante, a parte emocional, né? Ou seja, a parte emocional é que para mim é a chave do sucesso. A partir do momento que você consegue controlar isso, você vai ser consistente, porque, pessoal, existem outras N estratégias, né? Não só no mini índice, como nas ações, em que a expectativa matemática é positiva, né? Então, se você consegue seguir só aquela estratégia, mas ser fiel a ela, você vai seguir certinho qual é a probabilidade dela e qual é a expectativa matemática. E como é que você consegue seguir ela? Controlando o teu emocional. Sim.